Hoje a nossa casa está em festa, porque tinha uma música que tia Vera gostava muito, que é a nossa fundadora, que dizia: hoje a nossa casa está em festa, porque você está aqui, irmão. Eu acho que isso todos nós, quem está entrando aqui pela primeira vez, quem é da primeira hora, da segunda hora e de todas as horas que chegaram até hoje, podem se sentir assim. E nós queremos hoje, né, numa conversa com vocês, trazer algumas lembranças sobre as características da tia Vera, Vera Simões, fundadora da casa, que uma das características era que ela adorava o dia do seu aniversário. E o dia 25 de agosto era o dia do seu aniversário. E neste 25 de agosto ela faria 100 anos. Então nós estamos aqui, né, numa reflexão feliz, gratíssima, sabendo que as nossas palavras nunca darão conta da alegria e da gratidão que ela abre, não é? Norteando as nossas vidas, criando de fato um grande divisor de águas dentro de todas as possibilidades morais, as potências, né, intelecto-morais que nós guardamos, por uma postura extremamente singela e amorosa, né? Ela já está no plano espiritual há 24 anos, sabemos que ela continua de lá nos tutelando a todos nós, não só, que essa que é a beleza do legado que ela nos deixa, por uma questão do respeito, né, à casa por ela fundada, que abre sempre as portas para todos, como ela sempre o fez, de maneira muito carinhosa. Mas ela nos deixa o legado que a tutela espiritual que ela faz, numa maternagem espiritual, se a gente puder assim chamar, utilizando um tipo de autoridade moral muito raro ultimamente, que é uma autoridade maternal. É uma autoridade que vem junto a cada espírito, ela estando encarnada e agora desencarnada. Mas é uma maternagem que se faz de uma maneira muito séria, mas muito alegre. É uma maternagem que se faz de uma maneira altamente disciplinadora, mas, por outro lado, extremamente compreensível. Uma maternagem que se faz de um modo que nós nos sentimos sempre amparados e protegidos, mesmo quando está nos dando a maior bronca, porque sabe que nós poderíamos ter feito melhor e não fizemos por as nossas distrações espirituais que vêm se prolongando no mínimo há 2000 anos. E ela sabe que essas distrações nos custam caríssimo do ponto de vista da evolução espiritual e nunca nos poupou disto. Mas para assim se dirigir a nós, ela antes amparava, ouvia, afagava, compreendia, direcionava. Nunca tirou ninguém de uma posição amorosamente sem imediatamente lhe oferecer a outra posição, que obviamente era a posição do Evangelho do Mestre Jesus. E nós hoje então vamos tentar fazer uma coisa aqui juntos. Como eu estava dizendo, eu vou tentar trazer algumas das características, né, morais, dos valores morais deste espírito, mas vou trazê-los através do que eu posso. Vocês vão ter que me suportar. Vou trazer através das minhas memórias e das minhas experiências de alguns fatos, porque acho que assim fica mais fácil, é mais verdadeiro eu conversar com vocês assim e é mais fácil de poder, então, tocar nos corações. Então, uma das características que ela tinha, para mim estrutural, continua a ter, que é da lealdade e fidelidade aos ensinamentos de Jesus e à doutrina dos espíritos trazida por Kardec. Ao fazê-lo, ela estende esta fidelidade à falange espiritual
que do plano maior planejou a instalação do Grupo Rita de Cássia e a ela o confiou na espiritualidade antes da reencarnação. Nunca titubeou. Isso não quer dizer que fosse uma pessoa fechada, obsessiva, dentro das questões que aquela egrégora espiritual lhe transmitia do ponto de vista da mediunidade intuitiva que a caracterizava, mas tantas vezes também através da mediunidade de um caro amigo de início de trabalho dentro da doutrina de ambos, Altivo Panfiro, fundador e dirigente da Casa Irmã, o Centro Espírita Leon Denis, que hoje comemora, a prece foi na sexta-feira à noite, como sempre, 55 anos. Eram 3 companheiros do IRB, Vera Simões, Altivo Panfiro e Brunilde do Espírito Santo. Tia Brunilde, como a gente carinhosamente era autorizado a chamá-la, encarnada ainda, fundou o Lar de Teresa. O nosso caro companheiro Altivo, que já fez a passagem para o plano espiritual e de lá continua a orientar a todos nós também no início dos anos 2006. E a nossa querida tia Vera, que partiu em 92. Mas por que eu estou trazendo isso? Para nós entendermos que tudo aquilo que nós aqui temos instalado na dimensão nossa física corpórea resulta de um planejamento muito superior, que vem de espíritos que sabem das necessidades daquele agrupamento humano. Você sabe que quando a gente teve que sair do 1079, que é onde tia Vera, ao sair dos culto do lar que ela fazia na sua residência aqui na Dias Ferreira, ela, junto com os companheiros de então, da primeiríssima hora, alugaram no 1079 a primeira sala, no 8º andar, depois a gente foi alugando as outras, né? Mas o que acontecia quando nós tivemos que sair por razões várias, procurando outros lugares, até estarmos aqui? Que teria que ser no Leblon, porque era esta comunidade de espíritos, nós, com características individuais extremamente precisas, com trajetórias espirituais, históricos espirituais de séculos, mas algo temos em comum: o mesmo tipo de necessidade espiritual que faz com que o planejamento dos espíritos faça com que se concretize na crosta terrestre edificações espirituais, mas com paredes, né, de uma fisicalidade como a nossa, com projetos, planejamentos de estudo e de trabalho adequados a atender às necessidades espirituais do grupo. Cansamos de ver pessoas que passam por aqui, não ficam e ficam numa outra casa, assim como de outra casa que vem para cá. São afinidades muito mais profundas do que o gosto de um, a condução que tem que tomar o lugar. Existem circunstâncias que nos afinizam por questões de necessidades e de potencialidades que nós já detemos em relação ao nosso crescimento individual, que nos é oferecido nesta encarnação a oportunidade de o fazermos em grupo. E ela assim o fez. E todas as vezes em que precisávamos, na casa, de orientações, inclusive mais ostensivas, além da sua incrível intuição, né, ela sempre procurou o nosso amigo Altivo Panfiro, que sempre foi conselheiro da casa enquanto estava encarnado, continua, obviamente, sendo conselheiro da casa e enviando as suas orientações quando são necessárias, trazendo a palavra da mesma egrégora espiritual, que é aquela que também orienta a casa de Leon Denis, espírito Antônio de Aquino, espírito Baltazar, espírito Dr. Erma, que era o mentor do nosso caro Altivo. E nós, então, agora eu vou entrar no miúdo, para ficar mais, pelo menos, divertido.
ao adentrarmos pela primeira vez a casa, em 85, uma filha ainda pequena na mão, por uma indicação de uma colega de trabalho que primeiro me levou, porque pensa que é fácil achar a casa afim, não é fácil, né? Então, primeiro lá do grupo, né, que tinha na Praia Vermelha, dos militares espíritas e tal, era longe aqui, mas não era ainda. Não, vai lá falar com a tia Vera. Eu falei, como tia Vera? Conheço tia Vera. Não, todo mundo chama. Eu falei, todo mundo? Como é que eu vou chegar lá? Aí vi cedinho, dia de manhã, no 1979, com minha filha, antes de ir para o trabalho, 8 horas de manhã já estava aberto, só ela, que a reunião era às 10. E aí recebeu a primeira palavra, filhinha, jamais se apagará da minha memória espiritual este filhinha. Filhinha. Como podemos fazer? Aí relatei que tinha vindo, morei fora no exterior, fui para cá, eu tinha muita evidência, me atrapalhava muito, morava em São Paulo, blá, blá, blá. Eu tinha visto o Divaldo falar no Hotel Glória, porque os espíritos empurram, né? O coitado do guia tem um trabalho danado para ver se a gente engrena. E procura de cá, quando acha que a gente entendeu, a gente não entendeu e tal. Aí te coloca no auditório com o Divaldo falando na frente, aí você começa a enxergar tudo de novo, fala, tem que tomar um jeito. Posso ficar vendo coisa, né? Andando na rua, com a mão da criança, tem que atravessar, tô vendo coisa, vamos dar um jeito nisso. Porque melhorava e voltava, melhorava. Aí, atendeu, abraçou, perguntou. Vamos perguntar para os nossos amigos espirituais. Perguntou, levou ao Leon Denis, entregou nas mãos do Altíssimo, porque antigamente era assim, eles iam semanalmente lá. A resposta veio uma semana depois. Vou contar para vocês, porque isso mudou minha vida. O caminho da nossa filha na casa espírita é a mediunidade. Ponto. E a filhinha poderá começar a frequentar a evangelização, óbvio. Pensam que me colocou na mediunidade de cara? Não. Fui estudar com companheiros como Mário Oscar, que falou aqui no sábado, com Estelinha, que já está no plano espiritual, grupos pequenos ainda do Livro dos Espíritos, do Livro dos Médiuns. Vai, filhinha, vai estudando. Mas não tinha cartinha lá, porque não era mediunidade, quer dizer. Foi para trabalhar. Aí fui na Rocinha um dia, com o Paulo Próspero, amigo, levou com a filha embaixo do braço. Aí fomos, aí chegamos lá, tinha evangelização dos jovens. Tá faltando gente, tá faltando gente. Fica aí. Fiquei. Tinha estudado 1 ano e meio, fiquei. Aí fui ficando. Aí foi passando, a gente fica, ela dizia, bom estaca, porque estaca não precisa de ser muito brilhante, não precisa de ser, mas fica. Estaca da casa, conto com. Aí, pronto, aí a gente vai trabalhando, aí te dá uma coordenação, você vai ficando. E o que a gente, então, herda desse primeiro item, só que eu estou falando dela? É a fidelidade. Trabalhadora fiel à espiritualidade. É mantermos, no mínimo, esta mesma estrada que ela, a fundadora da casa, na espiritualidade, materializando aqui, nos lega. E isso é importante, porque quando a casa, no seu andamento, já a meados de 90, né, contou com a gente para que a gente pudesse fazer um trabalho aí de coordenação da mediunidade, qual é o lógico? Que se siga a trajetória que desde o primeiro dia nos foi mostrada. A de respeito à espiritualidade e dos canais mediúnicos que ela usava, para que toda a estrutura mediúnica da casa seguisse aquilo que nós fomos alvo e que tanto nos beneficiou e que a vimos repetir ao longo de todo o período em que estava encarnada. Então a casa tem essa estrutura sólida, porque ela optou e instalou. Aí ela tinha uma outra coisa também muito interessante.
Ela tinha uma capacidade incrível de dirigir agregando. Isso é uma coisa muito interessante. Os bons líderes fazem isso. Agora, bons líderes espíritas com o Evangelho de Jesus, fazer isso não é fácil, não é fácil, porque nós somos muito atrapalhadinhos, né, gente? Afinal, a gente vem para a casa espírita porque a gente quer orientação e consolo, né, não? Ou está todo mundo aqui já noutra esfera? Então, somos atrapalhadinhos. Imagina o gerenciamento dos atrapalhadinhos todos juntos. Querendo estudar e trabalhar, mas eu quero trabalhar antes de estudar, porque afinal me disseram que eu fui no centro tal, veio o papel que eu tenho que fazer isso, que aquilo, assim. E aí, uma coisa que Daniel deve se lembrar para mostrar como ela nunca abriu mão do processo de agregar. Na Rocinha, trabalhamos lá desde 85 até 2000, e trabalhávamos junto com Daniel, inclusive na evangelização infantil, que ela nos passou também a responsa. Quando era 10:50, a primeira reunião era às 8. Eu não sei como a gente fazia, Daniel. Eu só sei que ninguém dizia para ela que não podia descer para uma sala deste tamaninho, onde ela estava com minutos de sabedoria na mão do pastorino. Abria, nós em círculo, todo mundo fazia uma prece com ela, ela perguntava se havia alguma dúvida, quando a gente começava a dizer qual era a dúvida, ela mandava resolver a dúvida. E íamos trabalhar. Neste ínter, eram 10 minutos no máximo, entre descer, fazer a prece, nós nos reuníamos. E ela deixou essa marca. O orar juntos. O orar juntos para que o trabalho se mantivesse no estado de pacificação. Ela não só agregava todos nós em volta dela, fácil, abelha no mel, um campo magnético daqueles, uma doçura danada, uma segurança danada, todo mundo juntava. Mas ela se juntava aos seus filhinhos, como ela dizia, aos trabalhadores. Quando a gente vinha exausto, às vezes, da rocinha, do trabalho todo, tinha um encontro de carnaval, como a gente sempre chamou, que a Liginha, filha dela, dirigia lindamente. A gente mal almoçava, porque já tinha que chegar e 2 horas começava o estudo do encontro, porque depois tinha reunião pública. Todo mundo pensa que não tem família, casa, coisa... Tem, mas é um arranjo de cá, um arranjo de lá, uma corrida. Ela ficava assistindo conosco os estudos. Porque da mesma medida em que ela convocava de vir para unir, para liderar a prece, para dar, né, aquela vibração de fortalecimento, ela comparecia. E ela comparecia não só nos trabalhos da casa, porque muitas vezes isso também acho impressionante. Todo mundo vai dizer, porque era tudo menor, era menos gente. Não, é do espírito. Querem ver coisas que também ela fazia? Porque aí é a questão da fraternidade no sentido amplo. Quantas vezes ela dizia que chegava desde manhã, ela estava no Rio, não foi atendida às 8 da manhã, aí terminava a última reunião, também tarde. Ela ia para casa, doida para pegar um livrinho de Emmanuel para ler. Mas ela dizia, filhinha, eu estava doida para ler de melhor aquele texto que foi usado na palestra, não sei o quê, mas eu não posso fazer isso. Porque eu chego em casa, eu sei que tem aqueles telefonemas das pessoas que estão muito sofridas. Ela ficava no telefone, assim como o nosso altivo, que era acordado às 5:30 da manhã, porque a gente sabia que era o único horário de pegar ele em casa. A gente é abusado, né? A gente abusa mesmo de bom espírito. Encarnado e desencarnado. Aí, ela pegava no telefone e ficava atendendo as angústias de todos aqueles. Uns, às vezes, que tinham estado na reunião das 8, mas com situações dramáticas. Ela nunca se negou, como ela foi atender a menina grávida
que o pai estava banindo de casa na comunidade da Rocinha, foi da onde nasceu a nossa escola lá. Teve uma vez, pra vocês verem, a flexibilidade dela e vocês vão ver também a grau de autoridade quando precisava. Exatamente isso. Estava lá na reunião, então, Vera, mas tem que falar um pouco a senhora, porque estava a gente trabalhando, então, preciso falar, tem uma situação familiar, tem que falar, tem que falar. Aí, ela nunca dava assim, esse tipo de chilique, aí ela falou, bom, então, deve precisar mesmo. Então, é o seguinte, qual é o horário que você entra no serviço? Cidade. Entra às 9. Tá bom, demora 1 hora para chegar lá. Então, se faz assim, que hora sua filha entra na escola? O ônibus passa às 7 horas. 7h10, você me conta no banquinho ali em frente a General Kiss, aquele que é um pouquinho mais para cá. Falei, como é que é, tia Vera? No banquinho da praia? Filhinha, você não pode esperar ir no Rita de manhã porque você não vai dar tempo, vai perder o ponto lá do trabalho. Você tá com essa cara. Então, vamos fazer o seguinte, não pode falar agora de noite no telefone porque não quer que a filha ouça. Então, minha filha, eu tenho que sentar no banquinho porque o médico me obriga a tomar sol. Então, eu tenho que ter disciplina, porque eu não posso bagunçar com a minha saúde. Ela era muito séria nas disciplinas. Aí eu não acreditei, mas eu fui. Disse que estava ela com seus vestidinhos bonitinha, sentadinha no banquinho, ainda me disse assim, hoje, filhinha, eu fiquei sentada virada para a rua, para te olhar, para você me achar. Eu falei, Vera, não ia precisar, né? Eu ia achar a senhora. Porque normalmente eu fico virada para o mar, agradecendo a Deus, o dom da vida, a oportunidade deste mar maravilhoso que ela adorava lá do 1079, abrir as janelas todas para ver o ar do mar. Entendeu? Era este o estado d'alma da pessoa que fundou esta casa, onde hoje nós todos aqui estamos, usufruindo do legado inacreditável. E pensam que ela era sempre, passar a mão na cabeça? Não. Responsável pela evangelização na Rocinha, aquele bando de crianças, né, Daniel? Era um andar inteiro. Aí cheguei um dia lá toda feliz, com um monte de pacote de pão, não sei o quê. E a chave do armário, gente, um armarinho que ficava tudo lá. Aí fui com aquela coisa, né, da gente brasileira. Tia Vera, esqueci a chave. Nossa Senhora. Minha filha, quem é responsável por chave de armário de evangelização não pode esquecer a chave, só isso. E pronto, fiquei eu lá, naquele limbo, sem fazer, saber o que fazer, aquele bando de criança, aquele bando de evangelizador, que fez 500 xerox de não sei o quê, material, lápis, não sei o quê, e o armário fechado, porque a gracinha que esqueceu a chave, ainda levou a maior bronca e não me deu solução. Eu tive que ir atrás de Augusto. Augusto, me ajuda, Augusto, tinha uma caixa de ferramenta. Eu falei, Augusto, pega sua... Dá um jeito, meu filho, pega lá, abre, arromba a porta, porque não é, vou levar outra bronca, porque arrombei a porta, mas pelo menos as crianças têm aula, né? E uma outra vez em que nós fomos levar as crianças, porque isso é coisa antiga, minha gente, pessoal novo, na fábrica Que Bom, aquele bando de crianças. Aí, o ônibus super combinado, como tudo na vida, neca. A gente na rua 1, lá, aquele bando de crianças, as mães levando, todo mundo já lá fora, nada do ônibus, nada do ônibus. Aí, pergunta de cá, de lá, porque não tinha celular nesse período, né, gente? Estou falando de anos 80, início, bem início. Aí, eu falei, fulano, cadê o cara do ônibus, do ponto do ônibus, não sei o quê? Aí ele resolveu que hoje não vem, não. Ponto. As crianças... lágrimas nos olhos, todos, porque iam perder o passeio, que é como se chamava, perder o passeio. Aí o que nós, eu na responsa, né, resolvemos pensar. Então quantos carros a gente tem aqui, dos evangelizadores? Então a gente coloca as crianças no carro e levamos. Pronto, todo mundo feliz, contente, voltando. Dia seguinte, Tia Vera, deu tudo certo.
O moço do ônibus furou, mas nós resolvemos tudo. Pusemos as crianças ali. Nunca a vi tão séria. Ela disse, vocês não têm autorização para tirar uma criança dessa escola sem falar comigo. Mas os pais estavam lá, concordaram em assinar o papel, porque alguém bendito lembrou que tinha que assinar o papel. Ninguém tem essa autorização. Ninguém tira uma criança sem falar comigo. Pronto. Isso é para aprender que numa liderança justa, correta, séria, há que saber colocar os pontos nos is, dizer aquilo que pode, aquilo que não pode, para que a gente aprenda a trabalhar em sintonia com uma coordenação que amorosamente está construindo algo que é um bem para todo mundo. E ela então conseguiu construir com este amor, com essa maternagem, ela conseguiu construir uma casa onde, se no início de 80, no 8º andar, com uma sala só, no 1079, na vitrine do Leblon, nós começamos a ter a primeira reunião mediúnica sexta-feira de manhã. E depois começamos a ter a primeira irradiação para a própria casa na segunda-feira de manhã. Nós hoje temos inúmeras reuniões de irradiação para todos nós que pomos o papelzinho lá. Nós temos inúmeros trabalhos de desobsessão que não só atendem às necessidades, como sabem, inclusive, sustentar a possibilidade mediúnica de todos nós através da oportunidade de exercermos a mediunidade. Então, é uma coisa muito impressionante a gente ver como que de um culto do lar resulta uma estrutura como o Rita de Cássia, a Maria de Nazaré, os desdobramentos, Oficina do Sucesso, a casa onde isso é feita a quentinha para distribuir, os bazares, isso tudo pela determinação de uma senhora, mas muito a gente não pode deixar de falar, muito bem amparada pelos trabalhadores da primeira hora, Dona Aurinha, Aura Celeste, que muitos conhecem, está encarnada, ainda trabalha na casa, que estruturou com ela os trabalhos durante anos. Né? Marli e Augusto ainda está encarnado, Marli que ficou responsável pelos trabalhos de desobsessão durante anos. Nossa Aurinha por todo o trabalho de atendimento fraterno e de passe de tratamento e passe domiciliar. Sem essas criaturas, minha gente, a gente hoje não estava aqui sentado, vocês aí, eu aqui tentando manter a mente de vocês levemente interessada, não pela nossa fala, mas pelo significado de confiança em Deus. Porque cada casa espírita séria, fincada sobre a rocha, é a evidência material do amor de Jesus e dos seus prepostos por cada um de nós. Eles sabem das nossas necessidades. Eles planejam de acordo com cada grupo, pelo histórico espiritual que nos une. Se eles planejam no passe de tratamento, como diz o nosso caro Dr. Erma, o fluido que é projetado na nossa cabeça, ele é qualificado e previamente preparado. Como é que vai preparar previamente? Porque nos conhece. Sabe que o outro que está muito preocupado com a bursite que está aqui, a bursite é coisa pequena. Eles estão percebendo que o que ele tem é uma possibilidade, talvez, de ter um problema cardíaco. Então, entra de solo ali, a gente nem vai saber, porque resolveu antes. Porque a angústia com tal questão familiar é tanta que bloqueia as outras capacidades. Eles diluem aquilo e deixam o que a gente já é aflorar. Precisa de mais. É só desbloquear.
fazei brilhar a vossa luz. No passe aqui de reunião pública, e acontece isso aos montes, como acontecem as ditas cirurgias espirituais. Todo mundo complica tudo. O que é? Substituir o que é medicina espiritual? Substituir a célula maçã por uma sã. Se não pode substituir no corpo físico mais, porque já está completamente, me desculpem, chumbado, substitui na célula do perispírito. Aí a gente chega lá todo bonitinho. Eles não param de trabalhar. Mas para que eles trabalhem corretamente, a gente tem que dar um mínimo de possibilidades. E aí, está quase terminando, a gente só queria deixar uma questão. Que é o seguinte. Não é fácil, né? Se a gente olhar no Evangelho de Lucas, capítulo 9, versículo 1 a 16, depois ele emenda do 17 ao 20, e depois a gente vai no Evangelho de João, capítulo 6, logo no início, nós vamos ouvir a fala sobre os 12 e os 70. Vocês já ouviram? A gente ouve tanta coisa e não ouve o Evangelho, né? A gente é assim mesmo. Pois é, os 12, obviamente, são os apóstolos. Quem seriam os 70? Foram outros trabalhadores do Cristo, está lá. Que também expulsavam demônios, que também curavam, que também fazia com que o cego enxergasse, que tirava o obsessor. Os tais 70, que não eram os 12. O que aconteceu com os 70? Eles fizeram tudo isso, voltaram tão felizes, foram falar com o Senhor Jesus, que bom. E Jesus falou para eles. Lucas disse, ué, por que vocês estão tão espantados? O nome de vocês está escrito nos céus. E pronto, como a gente, né? Encheu a bola. Meu nome está escrito no céu, meu nome está escrito no céu. Então, que ótimo. Pois é, mas aí, João, no Evangelho, diz, pois é, mas acontece... Um pouco você estava falando, que para poder seguir os ensinamentos do mestre, não é? De maneira exemplar, ativando, e ter aí a força de poder curar, não só uma ou duas vezes, mas perenemente, vai ter que atravessar também os testemunhos, lógico. E vai ter alguém até que vai trair o mestre. Ih, pronto, já imaginou? A gente não é assim? Tem alguém no grupo que não é legal. Então, eu vou sair desse grupo. Eu não vou ficar, não. Tem fulano que está também no grupo, eu não quero me misturar. Aí eu saio. Pois é. Os 70, ao ouvirem isto, murmuraram entre si, nos diz Lucas. E aí, o que aconteceu? Jesus olhou e falou, ué, cadê os 70? Perguntou para os 12. Ah, Senhor, eles se foram. E aí João coloca a frase mais bonita. Jesus pergunta para os 12, e vocês também não vão segui-los? E eles respondem, seguir a quem, mestre? Se só tu tens a palavra da vida eterna. Eles não falaram seguir para onde, seguir quem. E os 12 ficaram, que a gente sabe. Né? Aí a gente fica imaginando, vou comer mais um minutinho aqui do tempo se precisar, porque acho que é importante, agora tem que pôr os óculos. Porque será que a gente quer ser do grupo dos 12 na nossa pequenez, dentro da nossa circunstância, ou se a gente prefere ficar no grupo dos 70? Vamos pensar? A gente leva isso para casa. Por quê? Na comemoração dos 55 anos, o nosso caro doutor Erma trouxe em psicografia, e foi lá distribuído, né, pela mediunidade do Mário Coelho, o médium receitista também lá do Leon, o seguinte. Vamos ver se a gente é dos 70. Temos visto muito progresso, muito trabalho, dedicação de vários, mas também ao lado disso vemos aqueles que, por questões comportamentais,
deixam de produzir aquilo que poderiam produzir ou até produzir mais. São aqueles que não conseguem ser pacificados, olha que bonito, em servindo no bem, e colocam suas características trazidas lá de fora e que os complica no dia a dia, dentro do trabalho no bem que realizam, e assim diminuem o brilho daquilo que poderiam fazer brilhar muito mais. Vamos puxar para nós, né? Que é igual. Trazem para dentro da casa espírita as mesmas características de mando que os tem feito aflitos lá fora, terminando por ser tolerados ou mesmo incomodados por aqueles que ficam sob sua direção. Outros trazem para dentro da casa espírita todo um conhecimento que, embora nobre lá fora, não se aplica à disciplina da casa, que, diferentemente de lá de fora, é permeada sempre com amor cristão e objetivos elevados. E há aquele outro que se sente ameaçado pelo colega do lado, nada a ver com a gente, né? E por esse temor infundado, dificulta o trabalho do outro, muitas vezes sendo invigilante, sem ver o valor que o outro carrega, bem como as responsabilidades que lhe pesam nos ombros. Aí ele vai entrando. Do trabalhador espírito da casa, esperamos não só os conhecimentos espíritas que aqui são distribuídos a mancheias, mas também a pacificação íntima que os permita trabalhar, ajudando-nos a socorrer os que aqui aportam. Do trabalhador espírita espera-se tolerância, paciência e vigilância. E nós vamos pensar, como é que a gente faz isso? Aí eu consegui achar um dos cartõezinhos que Tia Vera escrevia para a gente à mão, como lembrança dos meus 70 anos, 1 a 1 para cada trabalhador. Esse é de Natal de 87. Qual é a dica? Jesus caminha à nossa frente, indicando-nos a melhor estrada. Na dúvida, sigamos o Mestre Jesus, porque nós sabemos que ela o fez e conseguiu deixar para todos nós esse abrigo de paz, de trabalho, de convivência fraterna, onde amigos fiéis e sinceros se encontram de novo e criam laços de fraternidade verdadeira na carne, nos preparando para continuarmos quando chegarmos na pátria do Espírito, quando sabemos que iremos abraçá-la com grande amor. Muita paz em nossos corações.